E aí pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês aqui na minha tela as primeiras impressões do programa do Imposto de Renda de Pessoa Física 2024. Nesse programa que foi liberado hoje, do dia 12 de março de 2024. Se você quer já ver comigo aqui as primeiras impressões, eu vou dar uma passada aqui pelas telas, fazer alguns comentários rapidamente, nada que vá demorar muito, mas para a gente já conhecer, saber o que foi disponibilizado, se teve alguma coisa diferente, vamos lá olhar. Vamos comigo? Vamos lá, estou aqui na tela do programa, acabei de abrir, então os menus aqui iniciais eles estão exatamente os mesmos, ó. Transmitidos em preenchimento, nova, boas-vindas. Aqui ele já traz para você aqui, ó, na hora que você vai iniciar uma nova declaração, você escolher o tipo da declaração, ele traz em negrito aqui, ó, iniciar a partir da pré-preenchida. Lembrando que a conta Gov ó, tem que ser no nível ouro ou prata. Se você não tem nível ouro ou prata, não adianta, não vai conseguir puxar a sua declaração pré-preenchida, ok? Lembrando o seguinte, a declaração pré-preenchida ele vai puxar com os dados cruzados que ele já tem na base de dados. Então, você precisa fazer uma conferência, não é só puxar pré-preenchida e transmitir. Você vai ter que verificar se estão corretas as informações, completar, colocar as despesas, enfim. Muito bem. Então, vamos lá ver como que funciona essa pré-preenchida aqui. Você vai clicar aqui, escolher a declaração própria, ok. Então, ó, é necessária autenticação digital. Então, ele vai lá, deseja prosseguir? A gente prossegue, ele vai autenticar aqui, ó. Aqui o meu até deu uma permissão aqui, provavelmente do Java, né? A velhinha do Gov já apareceu aqui. Então, vou colocar aqui a minha senha. Muito bom. Então, ele já apareceu aqui, ó. Que ele já puxou aqui para o computador, ok? Você está conectado. Então, a partir disso, eu volto aqui para o imposto de renda, já vai aparecer aqui que eu estou autenticado, fez a importação, já apareceu aqui em cima ali o nome do usuário, apareceu aqui os meus dados, dá uma mensagem aqui dizendo que você tem que conferir tudo, é sua responsabilidade, ele simplesmente está puxando as informações que tem disponíveis e ele já vem aqui carregando todas as informações dentro de cada ficha, as informações pré-preenchidas. Então, ok, então agora estou aqui no programa, vamos dar uma olhada nas fichas, ver se teve alguma alteração, se continua o ano passado, fazer alguns comentários aqui rapidamente, para a gente poder navegar e dar uma olhada aqui, as primeiras impressões aqui desse programa novo deste ano. Bom, lá na abertura, o painel aqui está tudo igual ao ano passado, nós temos aqui o desdobramento das fichas, onde a gente vai fazer os preenchimentos, ó. Então até aqui, essa ficha aqui, ó, são 1, 2, 3, 4 fichas, onde a gente faz o preenchimento da declaração em si. Aqui no resumo, ele já vem só a totalização do que foi preenchido anteriormente. Esse painelzinho aqui embaixo, ele vai dando em tempo real o imposto que você está tendo a pagar ou restituir. No caso, essa declaração que eu estou aqui, ela está em branco. Nós vamos olhar as fichas ali só para a gente poder ver mesmo se teve alguma novidade que a gente possa explorar melhor aqui. Então, identificação do contribuinte, tem todos os dados pessoais aqui, ok? É muito importante você colocar, se você é casado ou não, para a declaração, o caixa do casal é uma coisa só, então é importante você linkar aí as duas declarações, se vocês têm regime de casamento com comunhão parcial. Aqui na ocupação principal, ainda na ficha de identificação, muito importante você atualizar isso, se você recupera de um ano para o outro, ele já traz o que era o ano anterior. Então, se você saiu da condição de autônomo, passou a condição de CLT, de funcionário público, de empresário, e ainda deixa aqui como autônomo, por exemplo, o recolhimento previdenciário tem outra exigibilidade, outra característica. Você pode vir a ser cobrado de uma coisa que você nem deveria e informou a informação incorreta na declaração de imposto de renda, e a Receita Federal pode usar isso para poder te cobrar uma coisa indevidamente, ok? Você vai ter problemas por simplesmente não ter preenchido uma ficha corretamente. Dependentes. A Receita Federal diz que os dependentes teriam informações adicionais. Então, quando a gente for incluir um dependente, olha só, a gente escolhe aqui se é filho, se é cônjuge, o que é, e aí aqui a informação adicional foi colocar e-mail, celular e dizer se ele mora com o titular ou não. Olha só, a Receita Federal sempre aperfeiçoando aí as razões que ela pode ter para glosar aí o seu dependente. Então, fique atento quanto a isso. Os alimentados também, se você paga pensão, então é importante você preencher isso para depois lançar o pagamento da pensão. Muito bem. Rendimentos da pessoa jurídica, então aqui nessa ficha você lança os seus rendimentos. Se você tem dependentes que têm rendimento, você vai incluir os rendimentos aqui nessa ficha, ok? Por isso o planejamento é muito importante para saber se você faz a declaração do seu dependente junto com você ou não. Ou seja, marido e mulher, faça uma declaração ou duas.
filhos que tenham rendimento, faço junto, aproveito as despesas ou não? Então tudo isso é um planejamento, são cálculos que são feitos para que a gente tenha aí o melhor imposto. Se você receber dinheiro do exterior ou tiver rendimentos de autônomos ou aluguéis, é nessa ficha que você lança. Se você é obrigado a informar detalhes do seu cliente, seu paciente, então você vai ter que informar aqui, ó, de janeiro, dezembro, e informar aqui o CPF, ó, quem foi o pagador, quem foi o beneficiário do serviço, ou seja, o paciente, que foi realmente atendido. Então você inclui aqui, declaração da saúde, usa muito essa ficha aqui. Aí o que você preencher nessa primeira ficha vai ser transcrevido para cá, ó, nessa coluna. Se você tem rendimentos de aluguéis, tem que lançar mês a mês aqui, você lança o aluguel no mês que você efetivamente recebeu, ok? Se você faz recolhimento de previdência por estar obrigado a fazer de maneira autônoma, é aqui que você preenche, você vai lançar os valores aqui. Por isso que quando a Receita Federal sabe que você é um autônomo e você não recolhe a Previdência Social, fica muito fácil para ela entender isso. Por quê? Porque os rendimentos do trabalho autônomo vai estar nessa coluna e ela vai olhar. Se você teve rendimento aqui, você deveria pagar uma previdência nesse mês. Se você deixar zero aqui, ela já sabe que você não pagou e você corre o risco de ser notificado. Olha só. Se você tem uma atividade autônoma e permite fazer o livro caixa e não está fazendo, você está jogando dinheiro fora. Quando você faz o seu livro caixa, a totalização mês a mês você vai lançar nesta coluna aqui, ó, livro caixa. E o imposto que você vai pagar em relação aos seus rendimentos que estão nessa coluna, menos as deduções que você possivelmente tem aqui, você vai ter o imposto a pagar, que você vai lançar aqui, ó. Então a Receita Federal, ela olha esse controle. Rendimentos menos as despesas dedutíveis do livro caixa, você vai ter imposto a pagar, você vai preencher aqui, ó, código DARF 0190, o famoso Carnê Leão. Aqui no programa tem até o apelido dele, olha só. Então, lá com a conta Gov, você acessa o painel do ECAC e você pode preencher mensalmente o seu Carnê Leão lá. Se você fez esse trabalho, você pode importar o Carnê Leão, está aqui embaixo. Então, essa é uma ficha com muitos detalhes, vale a pena você fazer isso com muita cautela para não cometer nenhum erro. É muito comum problemas de previdência gerarem aí malha fina, livro caixa tem regras, você não pode ter uma despesa de livro caixa maior do que a receita, enfim. Por isso que, apesar do programa ser intuitivo, tem muitas regras que têm que ser observadas. Se você tem essas características, é importantíssimo você ter um profissional especializado fazendo esse preenchimento, porque é muito fácil você cometer erros, porque o programa ele te induz aqui a colocar o valor, pura e simplesmente, mas ele não analisa, ele não critica, ele não faz uma análise especializada. Então, fica atento para isso, para não fazer preenchimento errado. Na aba de rendimentos isentos, quando você for incluir, tem uma série aqui de classificações que você deve fazer. Então, à medida que você teve eventos durante o ano, você tem que classificar aqui esses rendimentos isentos foram o quê? Ganho de capital isento, foi recebimento que não tinha tributação, foi herança, o que foi? Então, tem toda uma classificação e isso vai vir ser totalizado aqui. Inclusive, quando você tem rendimentos, de poupança, etc., tem aqui, ó, imposto de poupança, rendimentos, ganho de capital lá, capital, parará, lucros e dividendos, ó, parcela isenta de aposentadoria, rendimentos da caderneta de poupança, tá aqui, ó, código 12, então vai tudo aqui, perfeito? Tributação exclusiva, alguns rendimentos você paga imposto uma vez quando você ganha e depois não paga mais, esse imposto vem parar aqui, inclusive, por exemplo, ganho de capital, quando você tem que pagar imposto, ele vem para essa aba, ok? E a ficha de preenchimento do ganho de capital, ele tem um capítulo específico. Vamos lá, renda variável e ganho de capital, está aqui. Bens imóveis, tal, você não preenche dentro deste programa, você preenche lá no programa do ganho de capital e importa para cá. Mas vamos voltar lá. Rendimentos, exigibilidade suspensa, recebidos acumuladamente, esse aqui é um detalhe bem específico, a maioria não vai ter essa ficha para preencher. Imposto complementar, quando você tiver imposto pago no exterior, você coloca esse valor aqui, compensa. Então, para você que tem investimentos no exterior, né, teve uma alteração na legislação, né, que foi chamada Lei das Offshores, agora no final do ano, com impacto agora para 2024, que você vai preencher lá na declaração de 25, não vai impactar esse preenchimento agora. Mas é importante você estar atento para isso, porque vai ter toda uma metodologia. Então, mais uma vez, a importância de você ter um profissional especializado olhando para suas informações. Pagamentos efetuados. Então, se você executou qualquer pagamento, despesa de saúde e tal, você vai informar aqui. Então, despesa de instrução, fonoaudiólogo, médico, dentista, tá tudo aqui. Você vai ter que classificar isso e preencher aqui.
Se você paga um PGBL para reduzir o seu imposto, você vai colocar aqui. Algumas despesas que tem aqui não trazem nenhum impacto para reduzir o seu imposto, mas você também tem que informar. É o caso dos administradores de imóveis, você paga aquele 10% para a imobiliária administrar, tem que lançar aqui. Você paga advogado, você paga, sei lá, arrendamento rural, olha lá, engenheiro, arquiteto, tal. Isso aqui não vai trazer impacto nenhum no teu imposto, mas você tem que fazer informação aqui. Está lá previsto na lei, inclusive tem penalidade se você não informar. A Receita Federal não está fiscalizando. Isso é outra conversa, a lei está lá, você tem a obrigação de fazer. Não fazer te traz risco, aí você tem que escolher. Quer o risco? Quer fazer certo? Custa fazer certo? Não, então faça, ok? Você deixa de fazer para não ter esse trabalho mínimo e fica correndo risco à toa. Muito bom. Doações efetuadas durante o ano, se você fez doações durante o ano 2023, é nessa ficha que você vai preencher, ok? Além das doações de 2023, você também pode fazer a declaração na época do imposto de renda. É essa ficha aqui, doações diretamente na declaração. Você escolhe qual estatuto você quer fazer a doação, ok? Isso aqui tem um limite, então você pode vir aqui no novo e você vai escolher se você quer doar para o Fundo Nacional, Municipal ou Estadual. Então, eu vou escolher, por exemplo, aqui o meu município. Vou colocar aqui, Dourados. Perfeito. Vou colocar um valor qualquer aqui, ver se ele vai criticar. Olha lá. Então, aqui ele já traz a regra. Você pode fazer a doação, não pode exceder 3% do valor do imposto devido. Então, se você pagou durante o ano, foi devido pagar R$1.000, você pode pegar 3%, ou seja, R$30 e doar para esse fundo. Se você já pagou e está tendo restituição, o que a Receita Federal vai fazer? Ela vai restituir os R$1.000 mais R$30 que você doar. Se você está pagando R$1.000 e está pagando tudo nesse momento, você vai pagar só 970, 3%, R$30, você vai pagar um DARF separado para fazer a doação. Ok? Então você pode doar 3% para o Estatuto da Criança e 3% para a pessoa idosa. Você pode escolher, um você doa para o município, outro você doa para o nacional, estadual, enfim. Você pode fazer isso no momento da declaração, ok? E esse DARF você tem que ir lá e pagar ele manualmente. Aqui no programa ele até coloca que você não há opção para débito automático. Então vai sair um DARF separado, você vai ter que ir lá e pagar. Muito importante. Se você não pagar até a data do vencimento, que é do dia 31 de maio, vai ser até o último dia do imposto de renda, se você não pagar até esse dia, você perdeu a opção da doação, você vai ter que pegar este valor e pagar como imposto atrasado, com multa e com juros. Então, muita atenção nesse ponto. Na relação de bens e direitos, também teve uma novidade esse ano, a Receita Federal disse que os criptoativos seriam classificados. Vamos olhar aqui? Então, olha só. Então, tá aqui, Bitcoin, aí vem aqui, altcoin, tal, mas eu tô vendo aqui, tá igual do ano passado, hein? Não mudou isso. Mas, enfim, você deve detalhar, fazer esse detalhamento dos criptoativos. Provavelmente por uma declaração de 2024, que vai ser esse detalhamento que a gente vai apresentar só em 2025. Então, quando você vem fazer as informações dos seus bens, você vai classificar aqui os seus bens imóveis, móveis, enfim, toda essa classificação, e aí você vai dizer o código desse bem, o que você tem, e aí você vai descrever direitinho. Dependendo do bem que você lançar, você tem que colocar aqui o IPTU, data de aquisição, veja que muda. Você tem que colocar até o endereço, a área do imóvel. Ainda não é obrigatório, se você não preencher determinadas informações, isso tem passado e dá só alertas. Mas em breve, com certeza, eles vão tornar esses campos obrigatórios. A Receita Federal está juntando um banco de dados para fazer cruzamentos, ok? Então aqui nos bens e direitos, você tem que lançar todos os seus bens e todos os seus direitos, ou seja, se você tem algo a receber, aqui você vai incluir também. A próxima ficha são as dívidas. Então, tudo que você tiver pego emprestado, financiamento, está devendo, você vai lançar aqui. Detalhe, quando você financia um bem imóvel com alienação, isso não é considerado uma dívida. Você deve lançar o valor que você pagou do imóvel lá na declaração de bens, não lança o valor que foi financiado e todo ano, conforme você vai pagando as parcelas, você vai somando ao valor do imóvel. É mais um detalhe muito específico que as pessoas não observam, fazem errado na declaração e ficam correndo o risco de ser aí notificado para dar explicações, ok? Então, entenda que a declaração de imposto de renda, ela consiste no seguinte: você lançar o que você recebeu e o que você gastou. A Receita Federal, ela vai olhar para isso. Então, se você teve essa renda e teve esse gasto, se o seu gasto for maior do que a renda, a Receita Federal quer saber de onde veio esse dinheiro. Então, por isso você fala, olha, eu tive essa renda, tive esse gasto, mas peguei dinheiro emprestado, por isso meu gasto é maior. Ok, faz sentido. Então, ela vai fazendo esse controle. E ela vai fazendo esse controle como?
perguntando para você as informações do seu imposto de renda, cruzando os dados com o cartório, cruzando com o banco, cruzando com os DETRANs, cruzando com as instituições financeiras que você faz investimento de moedas digitais, você compra os próprios criptoativos, você compra fundos de investimento, você compra fundos imobiliários, você compra ação na Bolsa de Valores, enfim, ela soma tudo isso. Então, ou seja, ela está monitorando o que você está gastando, o que você está investindo, o que você está recebendo. E aí a declaração é para confirmar se você está falando a verdade. Então, muita atenção. Declarações de espólio também são situações pontuais, doações de partido político e tal, e acabou. Se você tem atividade rural, tem uma ficha toda aqui para você fazer esse preenchimento. Ganhos de capital, já falei rapidamente. Se você faz investimentos na Bolsa de Valores, é aqui nessas duas fichas que você vai preencher. Em relação às ações, tá, brasileiras, e em relação aos fundos imobiliários. Fundos imobiliários você faz totalizado por mês o resultado. Nas operações com ações também você faz, e o controle de lucro e prejuízo de fundo imobiliário de ações é feito separado. Tá bom? Então isso aqui é um controle muito detalhado, geralmente as pessoas precisam de um programa auxiliar que a Receita Federal não fornece para estar fazendo esses controles, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa apresentação, acompanhou comigo aqui as primeiras impressões do programa do Imposto de Renda e quiser já alertar o seu amigo que o programa já está disponível, manda esse vídeo para ele, compartilha, se inscreve no canal e deixa um like aí que isso vai me ajudar demais. Na descrição desse vídeo tem um link para você ir lá para a página oficial da Receita Federal, fazer o download do programa para você fazer o preenchimento. E também aqui no card eu vou deixar um vídeo onde eu gravei aqui sobre os documentos necessários para fazer o preenchimento. Eu comentei aqui sobre o programa, as telas, documentos necessários, mas aqui tem um vídeo que fala exatamente sobre o que você precisa providenciar. Então vai lá no vídeo, na descrição desse vídeo que está no card, também tem um checklist gratuito para você baixar e fazer aí o seu imposto de renda, tá bom? Obrigado por ter me acompanhado até aqui, te vejo nos próximos vídeos. Até lá!